Em primeiro lugar, eu queria introdutoriamente falar para a igreja. Eu peço muito a sua atenção. Eu vou fazer aqui, eu vou sintetizar tudo que Deus colocou no meu coração, lembrando que essa mensagem, pelo menos eu tenho um compromisso com a palavra, e eu não preparo mensagem no dia ou ao longo do dia. A mensagem que eu tenho transmitido aonde eu vou é uma mensagem de vida, onde eu tenho aprendido com o Senhor. Em primeiro lugar, eu queria dizer, antes de entrar nesse contexto, e hoje é campanha de milagres, eu queria dizer que o chamado de Deus, eu anotei aqui, é um convite para a experiência com Deus. E por que eu digo isso antes de transmitir o texto da parte do Senhor? Porque o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua é um convite para você se relacionar com Ele. É um convite para você ter experiências com Ele. É um convite para você descobrir quem é o seu Deus e deixar que o seu Deus te faça descobri-lo. Por que eu digo isso? Porque enquanto eu meditava ao longo da semana que Deus palestrava no meu coração, nós fazemos parte de uma geração imediatista, a geração do instantâneo, a geração do fast food, a geração da internet, a geração da tecnologia. E muitas das vezes nós queremos aplicar isso à nossa vida espiritual. Nós queremos fazer essa mesma aplicação do dia a dia no contexto da nossa vida espiritual. E eu quero dizer para a igreja, você pode fazer isso na sua vida profissional, na sua vida secular, na sua vida de estudo, mas agora na vida espiritual os seus critérios têm que ser outros. Não tem como você trazer algo espontâneo para a sua vida espiritual, porque vida espiritual não é conquistada, você não adquire de forma espontânea, é dia após dia no crescimento do relacionamento com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos diante de um texto onde o Senhor propõe para Israel algo muito simples, porém muito difícil de cumprir. E a proposta de Deus para Israel era a seguinte, é a proposta para a noiva de Cristo. Deus queria estabelecer um relacionamento com Israel que fosse inegociável. Um relacionamento que não pudesse ser negociado pelo seu povo, porque pelo Senhor ele não negociava. E diz o texto no capítulo 8, no versículo 2, que Deus diz assim ao seu povo por meio de Moisés: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Eu queria dizer para a igreja que esse contexto aqui é um contexto ao qual o Senhor estava tratando diretamente com o seu povo, e já de antemão eu quero dizer para a igreja que essa mensagem vai apertar um pouco a tua cintura, o cinto vai apertar um pouco, mas vai apertar na finalidade de te fazer melhorar, vai apertar na finalidade de te fazer alcançar a vitória. O cinto vai apertar com a finalidade e o propósito final de te fazer chegar do outro lado, o lado que você tanto sonha, o lado que você tanto espera, o lado que te fez você chegar aqui nessa noite. Mas antes de você romper o Jordão, você tem que aprender o deserto. Deus está tratando com duas gerações nesse texto. Uma geração que saiu do Egito e uma geração que nasceu no deserto. Ambas gerações precisavam de uma correção. Ambas gerações precisavam de um conselho. Ambas gerações precisavam do melhor de Deus, seja quer por meio de repreensão, ou seja quer por meio de bênção. E Deus tratou com o povo. E eu queria dizer aqui nessa noite, não me entenda mal, eu vou usar as melhores palavras para você me entender. O maior milagre que você precisa na sua vida, não desconsiderando, não descaracterizando, não tirando a importância daquilo que está te fazendo vir aqui hoje, não, mas o maior milagre que você precisa atentar, observar e guardar na sua vida é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus, é o amor de Deus que Ele tem contigo. Se você não observar o cuidado do Senhor ao longo desses anos que você tem de crente, se você não observar o amor que está derramado no seu coração na pessoa do Espírito Santo, se você não observar tudo que Deus fez por você ao longo desse período que você tem de crente, nenhum milagre vai ser suficiente para te firmar, para te trazer alicerce na casa do Senhor. Quando Jesus disse para construir a casa na rocha, a casa na rocha que Jesus estava se referindo não estava baseada em milagre, estava baseada na palavra. A casa na rocha que Jesus propôs naquele texto não estava baseada em experiências ocasionais, e aqui é a questão do texto, estava baseada num relacionamento com Deus por meio da palavra. Então a maior bênção que vocês, meus irmãos, e eu que estou aqui no altar,
podemos sair daqui convictos que o cuidado de Deus vai gerar um milagre mais cedo ou mais tarde na nossa vida. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, o carinho de Deus, a inclinação que Deus tem para com seus filhos é que gera o milagre. E eu queria fazer uma reflexão nesse texto. Minha reflexão é a seguinte: quando Deus chamou Israel do Egito e levou para o deserto, o convite de Deus, a gente às vezes atenta só para o que diz o texto ali de forma corriqueira. O convite de Deus foi o seguinte: Moisés, eu vou te enviar a Faraó para você libertar os filhos de Israel, porque é cumprido o tempo da minha promessa. Eu me lembrei de Abraão, de Isaac e de Jacó. Verdade. Só que o contexto geral do texto, quando você analisa, você vai ver que a intenção principal de Deus não era somente um cumprimento de uma promessa. Eu quero que você já abra o seu coração para receber essa palavra. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, a intenção principal, a prioridade de Deus não era fazer Israel herdar Canaã, era fazer Israel se relacionar com ele da mesma forma que Abraão se relacionou, da mesma forma que Isaac se relacionou, da mesma forma que Jacó se relacionou. A proposta do Evangelho é que nós viemos ser salvos por meio de um relacionamento sólido, fiel e sincero com o Senhor. Mas quem está disposto a isso? Quem está à procura disso? E eu, quando eu falo isso, eu falo por minha vida. Porque muitas das vezes o combustível que nos leva até o altar não é o relacionamento com Deus, não é o amor a Deus, não é a necessidade de ter Deus na minha vida, é a circunstância a qual eu me encontro. É o filho que está me levando para o altar, é a crise no casamento que está me levando para o altar, é a condição financeira que está me levando para o altar, é a crise que se instalou na minha casa que está me levando para o altar, é o perigo da vergonha que está me levando para o altar, é o perigo da afronta do inimigo que está me levando para o altar, é o medo da morte que está me levando para o altar, é o medo do Covid, é o medo das doenças, é o medo do século presente que está me levando para o altar. Mas eu digo para a igreja nessa noite e testifico diante de Deus que nada disso é suficiente. A única coisa suficiente para te levar para o altar e não te fazer mais sair de lá é o teu apreço, o teu apego, o teu carinho, o teu zelo pelo teu Deus. Era isso que Deus queria mostrar para Israel. Era isso que Deus queria de Israel. E o primeiro ponto da minha mensagem, eu peço que você sustente essa mensagem, que no final você vai sorrir. Primeiro ponto da minha mensagem: Israel, e quando eu falo Israel, lembre-se de você. Israel por tantas vezes negociou esse princípio. Israel por tantas vezes deixou barato esse princípio. Israel por tantas vezes deixou vazar pelas suas mãos a doutrina proposta pelo Senhor Jeová. Quantas das vezes Israel negociou a lei? Quantas das vezes Israel negociou o culto ao Senhor? Quantas das vezes Israel negociou a presença de Deus por meras bênçãos ocasionais? O que significa bênção ocasional? Vou te explicar à luz do texto e à luz da Bíblia. A chuva é uma bênção ocasional. O fruto da terra é uma bênção ocasional. A vitória sobre os inimigos é uma bênção ocasional. Por que a bênção ocasional? Porque ora tem, ora não tem. Só que tendo ou não, você continua sendo dependente de Deus. Tendo ou não, Deus continua sendo prioridade. E nós aprendemos com a Bíblia que tudo isso faz parte do pacote que a graça nos dá. A graça nos dá a certeza de prosperidade, a graça nos dá a certeza de bons frutos, a graça nos dá a certeza de colheita, a graça nos dá a certeza de segurança, a graça nos dá a certeza do cuidado do Senhor. E hoje a proposta que eu quero trazer para a igreja é essa. Eu quero que você saia daqui, e como eu disse, eu vou usar as melhores palavras, vou sintetizar tudo para você. Você sai daqui hoje no final desse culto pensando o seguinte: só o cuidado de Deus já está me valendo a pena ser crente. Só o cuidado de Deus já está me valendo ser um obreiro. Só o cuidado de Deus já está me valendo chorar. Só o cuidado de Deus já está me valendo perseverar nesse caminho estreito, nesse caminho apertado. Mesmo com o filho rebelde, mesmo com o inimigo afrontando, mesmo com zombaria, mesmo com perigos de morte, mesmo com enfermidades, só o cuidado de Deus já basta para me servi-lo com fidelidade, com honra, com gozo. E eu anotei aqui, não foi diferente na vida daqueles homens. Qual foi o método que Deus usou para criar um vínculo com Abraão?
um desafio de fé. Qual foi a forma que Deus usou para estabelecer uma amizade com Davi? Aquilo que ninguém viu, só Deus e ele sabia. Qual foi a forma que Deus usou para trazer ao coração de Asaf um perfeito louvor, uma perfeita adoração? Asaf sofrendo uma crise existencial na sua vida espiritual. Qual foi a forma que Deus usou? Para usar Oséias, o profeta Oséias, para que Oséias sentisse na pele. Eu fiquei impactado quando eu li esses dias o texto de Oséias. Para que Oséias soubesse do contexto de Israel, Deus fez ele casar com uma prostituta, para que ele sentisse no seu coração o que o Senhor estava sentindo do seu povo. Da mesma forma com Ezequiel, da mesma forma com Daniel, da mesma forma com Paulo. Paulo tem que viver na sua carne as aflições de Cristo para saber o quanto era valiosa a mensagem que ele pregava. Então nessa noite eu quero que você entenda, tudo que você está vivendo, até mesmo as coisas que estão fugindo do teu controle, faz parte de algo que Deus está preparando para você ser usado no futuro. Se tem uma coisa que é prejuízo, uma coisa que é prejuízo, é um crente sem experiência com Deus. É um prejuízo. Porque quando ele está diante de uma circunstância, ele não tem sustento, ele não tem solidez. Agora, um crente que tem experiência com Deus, quando ele está diante de uma circunstância contraditória, uma circunstância que prova ele, que tenta ele, que leva ele ao seu limite, ele não vai negociar, ele não vai arredar o pé da igreja, ele não vai deixar de prestar o seu culto, ele não vai deixar de dar o dízimo mesmo na crise, ele não vai deixar de continuar crendo no Senhor, porque ele já teve experiência lá atrás para sustentar ele no presente e promover um futuro de vitória para ele. Tudo isso Deus tinha proposto para Israel. Tudo isso Deus tinha determinado sobre Israel. Mas Israel negociou. E no contexto de Deuteronômio, Moisés está deixando claro para os israelitas que o deserto fazia parte do plano de Deus, e o objetivo do deserto não era trazer derrota. O objetivo do deserto não era trazer escândalo. O objetivo do deserto não era fazer o povo sofrer. Porque de fato o povo não sofreu não, irmãos. Eu anotei aqui com muita propriedade. Deus havia se comprometido em sustentar, proteger e abençoar. Será que nessa luta você tem lembrado disso? Será que nessa prova você tem se lembrado disso? Que o teu Deus se comprometeu com você em te sustentar, em te abençoar, em te proteger? Será que diante desse laudo médico você está levando em consideração que o Senhor, nosso Deus, se comprometeu com você? Cada um de nós tem um compromisso com Deus individual. Deus se comprometeu comigo e com você em te proteger, em te abençoar, em te guardar, em te livrar, em te abrir portas. Ele que disse: eu tenho uma porta aberta, ninguém fecha. Ele mesmo que disse: Jeremias, clama, que eu vou te responder. Ele mesmo disse: abre a tua boca que eu te encherei. Então o compromisso com Deus é fiel. O apóstolo Paulo chega a dar ênfase em 2 Timóteo, ele diz: se nós o negarmos, ele também nos negará, porque é questão de escolha. Mas se nós formos infiéis, ele contudo, entretanto, todavia, porém, permanece fiel, porque é o seu caráter. Então, quando você estiver nessa circunstância, leve em consideração o cuidado de Deus, leve em consideração a proteção de Deus, leve em consideração que você acorda, vive suas 24 horas, e quando você se deita para descansar o sono que Deus está te propondo, depois de um dia de luta, um dia de desafio, um dia de muita tribulação. Êxodo 12, Deus cuidou do povo, preparando a Páscoa, trazendo ensinamento para o seu povo sobre libertação. Êxodo 13, Deus enviou o seu povo por um caminho. Qual o caminho? Eles não sabiam, mas eles tinham segurança que Deus estava indo na frente. Êxodo 14, Deus abriu o mar para Israel passar. Eu estou fazendo essa retrospectiva para você entender a luz da Bíblia. Êxodo 14, Deus abriu o mar, Israel passou, mas os egípcios ficaram. Ele abriu o mar, Israel passou, mas os seus inimigos ficaram, mostrando para o povo que enquanto Deus estivesse na frente, eles não precisariam olhar para trás temendo o inimigo, porque Deus estava na frente, mas também estava atrás. Êxodo 15, Deus transformou
as águas amargas em doce, mostrando que a partir daquele limite, tudo que era amargo, tudo que era do Egito, tudo que lembrava escravidão, tudo que lembrava vergonha, fraqueza, opróbrio, estava sendo apagado e estava sendo transformado em doce na vida daquele povo. E Deus foi dando sinais, e Deus foi mostrando sinais. Êxodo 16, Deus enviou o maná, mas Israel reclamou. Deus enviou a carne, mas Israel reclamou. Êxodo 17, o povo se queixou com Moisés. Deus nos trouxe aqui para nos matar de sede. Deus nos trouxe aqui para nos deixar morrer de sede. Deus, muito irado, falou para Moisés: Moisés, esse povo está me tentando. Esse povo está estabelecendo um juízo equivocado a respeito de mim. Mas faz o seguinte: sobe aquele monte ali e fere a rocha, que eu vou dar a água da rocha para esse povo. Sabe o que significava a água da rocha? Já era apontando para Jesus, que mesmo o povo duro, mesmo o povo rebelde, mesmo o povo que não queria entender o projeto de Deus, estavam sendo alcançados pela graça, e a graça era a água que saía da rocha. E eu não sei se você está entrando no texto, mas eu consegui entrar no texto, e eu lembrei que eu só estou aqui, inclusive pregando, por causa dessa água que saiu da rocha. Êxodo 19, Deus se manifestou no Monte Sinai para Israel, e Israel, diz o texto de Êxodo 19, viu a glória de Deus, som de trombetas, relâmpagos e trovões, e o Monte Sinai fumegando. Êxodo 20, para encerrar, Deus deu a sua lei. Agora eu quero te fazer entender, mesmo com tudo isso, Israel negociava. Mesmo com tudo isso, Israel adorou o bezerro. Mesmo com tudo isso, Israel deixou de tributar ao Senhor a honra devida ao seu nome. E por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Que na verdade não é o cooperador Álvaro, é o Senhor Deus. É para que você entenda que ainda que hoje você esteja na 7ª volta da campanha e o milagre aconteça, saia daqui regozijando, jubilando pelo cuidado que Deus tem tido contigo, pelo zelo que Deus tem tido contigo. Ele está repreendendo o luto, Ele está repreendendo a morte. O inimigo não tem prevalecido, a doença não tem prevalecido, não tem te faltado pão na hora do almoço, não tem te faltado pão na hora da janta. Você pode ir, pode voltar com segurança. Tudo isso faz parte do conjunto que Deus quer estabelecer conosco de relacionamento. Semana passada eu tenho sido muito abençoado, muito abençoado. Eu tenho sido muito abençoado por Deus, mas ainda assim, sendo muito abençoado, a gente tem nossas queixas, é normal. E eu estava me queixando ao Senhor a respeito de algo que tem o critério do tempo, e é o que mais o crente reclama, é o critério do tempo. O crente aguenta afronta, aguenta derrota, aguenta tudo, mas o crente não aguenta tempo. O tempo é um grande desafio para a vida do crente. Foi assim lá atrás, foi assim na Idade Média e é assim hoje. Então eu estava questionando o Senhor. Sabe o que Deus falou comigo? Eu estou cuidando de você, eu estou tratando de você, eu estou te vestindo, eu estou te agasalhando, eu estou te dando pão, eu estou te dando água, eu estou permitindo você acordar todas as manhãs e dormir todas as noites. Então sustenta o meu tempo, glorifica o meu nome, faz a minha obra, porque eu é que sei de ser glorificado. Eu hei de ser glorificado no meu tempo, na minha hora, na minha vontade. E aí eu despertei para esse texto, e o pastor passou e falou: quarta-feira é contigo. E aqui existe um grande desafio que eu já deixo para os irmãos, porque eu não tenho medo de falar isso aqui. É claro que vai se aplicar a uns e a outros não vão se aplicar, mas eu não tenho medo de trazer no contexto geral da igreja. Todos vocês estão vocacionados para anunciar o Evangelho. Todos vocês estão chamados pelo Senhor para pregar a palavra. É claro que uns já pregam, outros vão pregar daqui a pouco, mas todos, sem exceção, até os juniores, os infantos, estão vocacionados pelo Senhor. E no desafio de anunciar a palavra, eu aprendi com Deus, e tenho aprendido com Deus, que nós não podemos transmitir para o povo algo que esteja aqui e algo que esteja aqui, mas algo que esteja lá em cima por meio da palavra. E depois que tu entende isso, olha como é que Deus é gracioso. Enquanto tu está na tua ignorância, Deus ele vai te levando,
procurando te ensinar, mas depois que você aprende, não tem mais colher de chá. Ele te exige, ele te cobra, ele te puxa. Quando eu comecei a pensar que eu não posso pregar o que eu estou sentindo, nem posso pregar o que eu estou pensando, está sendo difícil preparar sermão. Sabe por causa de quê? Agora tem um critério dele na minha vida que está me levando por caminhos de profundidade. Deus não quer mais o raso, Deus não quer mais o feijão com arroz, Deus não quer mais a mesmice, Deus não quer mais a gente adorando ao Senhor só no culto de Santa Ceia, Deus não quer mais a gente adorando ao Senhor só no dia da vitória, Deus não quer mais a gente adorando ao Senhor só quando entra a bênção dentro da nossa casa, Deus não quer mais a gente adorando ao Senhor só quando tem horizontes de vitória proposto para o nosso caminho. Deus quer você adorando mesmo com a cidade cercada de inimigo, Deus quer você adorando mesmo sem paz no teu lar, Deus quer você adorando mesmo nas situações mais adversas. Finalizando, mas pregador, como que a gente consegue vencer? Simples, o Evangelho é o único meio que Deus estabeleceu para você conseguir fazer tudo o que Israel não conseguiu fazer. O Evangelho, as boas novas, é o meio que Deus estabeleceu para você ser vencedor, para você ser vencedora. O Evangelho é o único meio disponível para a igreja conseguir chegar do outro lado. Porque o Evangelho, eu anotei aqui, o Evangelho, ele move a nossa fé, para que por meio da nossa fé a gente alcance edificação para a salvação. E quando você é despertado para a salvação, você não negocia mais princípios, você não negocia mais valores, você não deixa mais barato, você vai até o final, você busca lutar pelas causas do Senhor. Quando o Evangelho muda a sua cabeça e muda o seu coração, quando o Evangelho te desperta para a eternidade, porque enquanto nós estivermos no contexto temporal e material, as coisas espirituais estão passando. Anjo está descendo, anjo está subindo e você não está atento. Anjo está descendo, anjo está subindo e você não está atento. Agora, quando você é despertado para a eternidade, você vê anjo descendo, vê anjo subindo, vê cova sendo fechada, vê porta se abrindo, vê nuvem do tamanho da pequena mão de um homem. Você vê os sinais de Deus, porque diz a palavra do Senhor que só vê sinal quem está no Espírito. E para encerrar, eu anotei aqui, como que o milagre acontece? Hoje é culto de milagre. O maior milagre é o cuidado de Deus. Mas esse milagre que você vem buscar está dentro do cronograma do Senhor na tua vida. E como esse milagre acontece? Deus me deu essa frase aqui, não sei se ela tem muita coerência, mas eu anotei e vou dizer. O milagre é a união, pega aí agora, do propósito gracioso de Deus, mas a fé genuína do seu povo. O milagre acontece, o milagre é dado à existência quando o propósito gracioso de Deus chega a você e você corresponde com uma fé genuína na presença de Deus. É quando Deus inclina o propósito para você e você não faz como o faraó, endurece, amolece, endurece, amolece. Não, você abre o coração e crê, e nessa fé você persevera até o fim. Aí acontece o milagre. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele manifestou o propósito. E os outros tiveram que crer para que o milagre tivesse sido sucesso. Quando aquela mulher tocou nas orlas das vestes de Jesus, o propósito era ir à casa de Jairo, manifestar a glória do Filho de Deus. Só que Jairo, você vai ler o texto e você vai ver, Jairo desfaleceu no meio do caminho por conta de uma palavra dos seus príncipes, dos seus mordomos, dos seus escravos, falaram assim: não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Naquele interregno entre o caminho da casa de Jairo, a mulher do fluxo do sangue toca nas vestes de Jesus e ela alcança virtude, porque o propósito era Jesus ir na casa de Jairo curar sua filha. Mas Jairo recebeu uma palavra de má fé, uma palavra de incredulidade. Então o Filho de Deus permitiu que aquela mulher estivesse na hora certa, no lugar certo, para que o mesmo propósito que ele tinha para resolver lá na casa de Jairo fosse resolvido na vida dela também, que era o impossível, que era o milagre, que era só o que Deus pode fazer. Então nessa noite, com muita humildade, eu quero testificar à igreja: o cuidado de Deus te basta.
O zelo que o Senhor tem tido por você lhe basta. É combustível para você vir domingo, é combustível para você vir segunda, é combustível para você vir na próxima quarta, é combustível para você entrar no teu trabalho e anunciar o Evangelho, é combustível para você hoje à noite deitar no seu travesseiro e dormir na paz do Senhor Jesus. Esse cuidado que Deus tem tido de você. E o texto diz: e te lembrarás que o Senhor te guiou estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te tentar, para te provar e para ver o que há dentro do teu coração. Não tenha dúvida, a gente entra na igreja, o Pai está vendo a mente e está vendo o coração. Não tenha dúvida, quando você passa por aquela porta ali, eu vou usar só o contexto da igreja, não vou falar nem um contexto geral, mas quando você passa por aquela porta ali, o Espírito Santo está esquadrinhando tua mente e sondando o teu coração, e ainda que você não diga nada, Ele já sabe o que você precisa. Ainda que você não verbalize, não transmita isso para Ele já sabe o que você precisa. O evangelista Caio tem feito uma oração linda, aonde ele tem levado a igreja a colocar o coração diante do Senhor. É fácil sentir, difícil é verbalizar. É fácil sentir, difícil é explicar. É fácil sentir, difícil é você mostrar para Deus com atitude. Mas nessa noite, você vai sair daqui, creio que sim, seguramente no Senhor, pelo cuidado que Ele tem tido. O apóstolo Paulo disse isso em Filipenses 4:10. O apóstolo Pedro disse isso em 1 Pedro 5:7. E para fechar com chave de ouro, Jesus disse isso no Sermão da Montanha, em Mateus 6:25. Não andeis inquietos nem solícitos por coisa alguma, nem pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir, porque estas coisas é a preocupação dos gentios, mas vós que sois filhos de Deus, tende a segurança, tende o cuidado de Deus sobre vós. Então que nessa noite você possa receber o cuidado do Senhor. E quando a dificuldade bater na sua porta, Deus está cuidando. Quando o luto, se for o caso, bater na sua porta, Deus está cuidando. Quando a crise bater na sua porta, Deus está cuidando. Lembre-se, essas experiências é para fazer a tua fé ser edificada para a salvação. O que está em jogo é salvação. O que está em jogo não é ser bem sucedido. O que está em jogo não é ter sucesso. O que está em jogo não é ser grande, ser renomado, ser reconhecido. Nada disso está em jogo. O que está em jogo é a nossa salvação. E a salvação que vem pela uma fé firme, uma fé verdadeira, uma fé inegociável naquilo que Deus pode fazer, muito mais além e muito mais abundante pelo seu povo. Se coloque de pé nessa noite. E Deus vai honrar a igreja. Deus vai honrar a igreja da forma que Ele quiser honrar. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero te entregar a vida deste irmão. Quero te entregar a vida desta irmã. Senhor, Tu és poderoso em nosso meio. E quando é para Tu tomar pelo Espírito de profecia, Tu toma. Quando é para Tu tomar pelo Espírito de revelação, Tu toma. Mas quando é para nos orientar, a fim de que nossa mente seja renovada, o Senhor também faz. Então renova a mente da tua igreja. Meu Pai, leva a Peniel a entender que tudo isso que tem acontecido desde o primeiro dia de janeiro de 2023 faz parte do projeto do Senhor. Tudo que tem acontecido culto após culto, cada palavra, cada oração, cada campanha, cada projeto que os teus servos estão aqui, meu Pai, dando a direção, faz parte do teu projeto, faz parte da tua vontade. Então estabelece no coração da tua igreja, dos teus filhos, a plena convicção de vitória, a plena convicção que o impossível está nas tuas mãos, prestes a ser revelado, Senhor. Toda essa pessoa nessa noite, segura pela mão da